Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu aprendi inglês em apenas 3 meses e fui contratado e vim parar aqui no Canadá. Bora pro vídeo? Bom pessoal, vou voltar desde o começo da história. Se vocês viram meus vídeos anteriores, vocês sabem como foi minha trajetória, mas eu vou resumir ela aqui. Basicamente, em dezembro do ano de 2017, eu e a Cris, a família em geral, nós decidimos que nós íamos embora do país. Nós sentamos, fizemos um planejamento e no nosso planejamento nós iríamos em 2020. Ou seja, daqui a um ano nós iríamos vir aqui para o Canadá. Então o que acontece? A partir da hora que nós decidimos, eu decidi, não, preciso aprender inglês, como que eu vou para o Canadá sem falar inglês? Aí eu comecei a estudar inglês, nunca tinha estudado inglês antes, a não ser inglês da escola, nunca fiz curso e eu falei, putz, como é que eu vou aprender inglês? Eu não tenho grana para estudar inglês agora, para pagar uma escola, para fazer um curso ou para aula particular. Meu tempo está escasso porque eu estava trabalhando no Brasil em 2 empregos. Eu tinha o meu trabalho comum, que eu trabalhava durante 8 horas, das 8 às 18 todos os dias. E nós tínhamos também a hamburgueria no Brasil, onde eu trabalhava ali daí das 19 até a meia-noite e meia, 1 hora da manhã todos os dias. E isso era necessário porque nós precisávamos juntar dinheiro para poder vir para cá. E eu também precisava aprender inglês. Então o que eu fiz? Putz, eu preciso aproveitar meu tempo livre. E também aproveitar meu tempo de lazer e encaixar isso com aprender inglês. Então basicamente o que eu fui? Eu gosto de podcast, eu gosto de ouvir podcast. Eu escuto vários podcasts brasileiros. Eu comecei a escutar podcasts gringos. E inclusive podcasts ensinando inglês. Eu escutei muito um podcast chamado All Ears English, que eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram. E assim, meu trajeto de casa até o trabalho, do trabalho até em casa, eu perdi aí mais ou menos 2 horas e meia todos os dias, contando a manhã e a tarde. E eu comecei a aproveitar esse tempo para ir escutando inglês, escutando os podcasts, e as palavras que eu não conhecia, ou as palavras que eu estava aprendendo, eu ia repetindo. Eu fico imaginando as pessoas nos carros do lado, olhando eu falando sozinho dentro do carro, pensando que eu era maluco, mas eu usei esse meu tempo livre e tal para poder fazer isso. Além disso, eu gosto muito de filmes e séries. Então eu comecei a assistir muitas séries e eu já assisti ela com legenda em inglês, com legenda em português, e eu comecei a assistir ela com legenda em inglês ou sem legenda até, ou até mesmo, tipo, às vezes eu estava assistindo alguma série que não tinha tanto interesse em entender 100% do que estava se dizendo na série, então eu ignorava a legenda embaixo e ficava ouvindo, tentando entender as palavras e tal. E isso fez com que eu tivesse uma imersão grande assim com a língua, escutasse bastante o inglês, né? Eu não sou fluente, eu posso falar para vocês aí, mesmo depois já faz esse processo desde início de estudo, até agora eu continuo estudando nesse mesmo método que eu não sou fluente em inglês, eu tenho ainda várias dificuldades, principalmente com a parte gramatical do inglês, que é onde eu estou focando meus estudos agora. E além disso, como eu trabalho com informática, eu trabalhava 8 horas por dia sentado na frente de um computador com fone de ouvido escutando música. Eu comecei a pensar, putz, eu preciso aproveitar esse tempo também. Preciso aproveitar esse tempo e também fazer mais imersão com a língua, mais imersão com o inglês, porque não adianta se você estudar o inglês se você não praticar, se você não escutar o inglês, se você não falar o inglês, você não vai conseguir seguir com o idioma e vai chegar à fluência. Então eu tinha pouco contato com fala, a não ser o tempo que eu falava sozinho, ou uma vez por semana no Brasil que eu conversava com alguns amigos, eu tinha combinado que tipo, nós falaríamos, né, durante aquele dia só em inglês, isso ajuda bastante. Eu comecei a aproveitar o tempo do meu trabalho também para continuar ouvindo os podcasts. Então, assim, tem acho que uns 1000 podcasts esse do All Ears English, e tem mais uns outros podcasts que eu escuto, alguns canais do YouTube que eu sigo também. Por exemplo, eu gosto muito de quadrinho, e eu acompanhava alguns canais, alguns podcasts de quadrinho no Brasil, em português. Eu comecei a pegar canais americanos sobre os quadrinhos que eu gostava, eu escutava 1 vez, escutava 2 vezes, escutava 3 vezes, para que eu pudesse fixar e entender as palavras, sabe? Conseguir entender o que está sendo dito. Então, essa foi a forma com que eu aprendi. Em 3 meses e meio, foi o tempo suficiente de estudo para que eu pudesse ir na feira, onde eu fui contratado pela empresa que eu trabalhei hoje. Fui na feira, fiz 4 entrevistas, 2 na feira e 2 nas semanas seguintes, até ser contratado para poder vir aqui para o Canadá. E depois disso passaram-se aí 1 ou 2 meses, ou seja, com 5 meses eu já estava aqui no Canadá, onde só se fala inglês aqui, a não ser com a família. Bom pessoal, essa era a dica que eu queria dar para vocês aí, que é para dizer assim, se vocês têm o objetivo de vir para o Canadá e querem mudar de vida, assim como nós mudamos, né, eu e a Cris, as crianças aqui, exige bastante dedicação, exige bastante foco. Por exemplo, eu ocupava todo o meu tempo livre
que eu tinha e aproveitava o meu tempo de trânsito para poder estudar o inglês. Não pense que você vir para cá sem falar nada de inglês vai ser fácil, porque não é fácil não, você dificilmente vai conseguir um emprego. Se conseguir um emprego, vai ser um emprego que paga um salário muito baixo, salário base da categoria, não importa a formação que você tem. Então bote na cabeça que o inglês é uma peça-chave para que você consiga ter sucesso no teu plano para o Canadá, consiga ter sucesso no chegar aqui, e acho uma forma divertida de você aprender, porque aprender uma língua não é fácil. É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Se vocês gostaram aí, já deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo aí, porque pode ser interessante para alguma outra pessoa que também esteja interessada em vir para o Canadá ou esteja interessada em aprender inglês. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que com o maior prazer eu vou tentar ou fazer um vídeo ou responder para você aí nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo, abraço pessoal!